Com o objetivo de implementar e desenvolver a tecnologia de ponta no país, foi publicado no último mês o decreto que sanciona o Plano Nacional de Internet das Coisas. O termo Internet das Coisas diz respeito ao crescimento de dispositivos, sensores e aparelhos que estão se conectando à internet. E para entender o que é esse plano nacional e como isso vai integrar ainda mais o mundo digital com o mundo real, eu recebo hoje o professor de Direito Digital e Inovação, Marcelo Chiavassa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Tudo bom, um prazer enorme estar aqui hoje conversando com você. Então, para a gente entender, professor, explica um pouquinho para a gente o que é a internet das coisas. Então, a internet ela surge com a ideia de unir pessoas, de permitir comunicação entre pessoas. Então, a gente fala hoje pela internet com nossos pais, com nossos amigos, marido, mulher, mas existe um grande contingente hoje, a internet ela é muito mais utilizada para conectar objetos do que pessoas. Até porque a gente tem um número finito de pessoas no mundo, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Mas a gente tem, em termos de objetos com potencial de conexão à internet, para mais de 100 bilhões ou talvez em pouco tempo alguns trilhões de objetos conectados à internet. Então, quando a gente pensa em internet das coisas, é exatamente isso que você colocou. A possibilidade de conectar uma rede infinita de objetos e com isso facilitar serviços e produtos. Vamos pensar, por exemplo, em carros autônomos, cidades inteligentes, nossas televisões que hoje já têm acesso à internet, as Smart TVs, as TVs inteligentes, celulares, enfim. Mas tudo isso não apenas como sendo um ponto de contato. Hoje o nosso celular, nosso computador, nossa televisão fazem acesso com a internet. Mas vamos pensar em criar uma rede de comunicação entre tudo isso. Como que o meu celular vai conversar com o meu carro? Como que o carro dos bombeiros vai conversar com o sistema de trânsito de toda a cidade e assim por diante. E qual que é a importância de a gente ter, então, um plano nacional de internet das coisas e ter uma legislação específica sobre esse assunto? É muito interessante, o Brasil já vinha discutindo esse plano nacional há cerca de 1 ano e meio, foi sancionado agora há 15 dias. E a grande importância é você não ficar para trás em termos de desenvolvimento mundial. Hoje os Estados Unidos vem investindo bastante nisso, a China provavelmente seja pioneira no mundo em termos de internet das coisas, Japão, Coreia, Alemanha e outros países também vêm já há bastante tempo criando regulamentações para isso. A gente no Brasil está um pouco para trás. A gente teve em agosto, quando foi sancionada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, já um importante avanço para essa finalidade. Agora, com o Plano Nacional de Internet das Coisas, a ideia é que a gente comece a ver sair do papel esse estudo de impacto e como isso vai se relacionar com as nossas vidas. E o que a gente poderia destacar desse plano nacional, professor? E quais áreas aí poderiam se beneficiar desse decreto, desse plano? O decreto, o Plano Nacional de Internet das Coisas é alguma coisa, um regulamento um tanto quanto abrangente. Tá? Ele é curto, a boa parte da regulamentação vai ficar responsável pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, que deve regulamentar isso nos próximos dias, nos próximos meses. Mas, de início, o Plano Nacional de Internet das Coisas já trouxe 4 áreas prioritárias. Cidades, saúde, indústrias e rural. Rural ligado ao agronegócio. Então, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, a partir dessas 4 áreas, vai poder elencar outras, mas essas 4 são prioritárias para o desenvolvimento de internet das coisas no Brasil. A gente teve também aí a criação da Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina e Internet das Coisas. O que é isso e como que deve funcionar? A Câmara Internet das Coisas é o órgão que vai ficar sob a presidência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, mas que vai permitir ali que o Estado converse e debata com a iniciativa privada em termos de novas perspectivas, em termos de regulamentação, de qual norte seguir em termos de desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a Câmara Internet das Coisas vai ter membros, acho que de 5 ministérios, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que vai ser o presidente, o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Urbano, e outros 2 ministérios que eu não lembro de cabeça, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai poder convidar pessoas da iniciativa privada, empresas, a integrarem essas reuniões, essas conversas. Seria melhor se essa Câmara de Internet das Coisas já fosse multissetorial, ela fosse fixa e multissetorial, com setores diferentes, com setores diversos da sociedade, como o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é modelo hoje para o mundo inteiro, que congrega pessoas do Estado, que congrega pessoas de universidades, que congrega pessoas de terceiro setor e
da indústria. O ideal seria que isso também fosse feito para a Câmara de Internet das Coisas, mas, ainda que não seja de modo permanente, de modo multissetorial, é possível que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação convide os particulares para o debate. Agora, professor, esse plano pode incentivar também a geração de novos empregos aqui no país? E outra questão, qual que é a expectativa para que esse plano dê frutos na prática, que a gente vê aí na prática ele acontecendo? Esse é um problema do Brasil que a gente tem. A gente tem várias leis e muitas delas que acabam não saindo do papel. Mas a expectativa com o Plano Nacional de Internet das Coisas é diferente. Até pela relevância que ele tem a nível mundial, a nível social, a ideia é que realmente a gente comece a fazer pesquisa sobre isso. Agora, se vai ser o suficiente para colocar o Brasil como um dos players principais no mundo, a gente não sabe, a gente espera que sim. Mas que deve sair do papel, deve, até porque é um setor dos mais importantes hoje em dia. Principalmente quando se pensa em cidades inteligentes, quando se pensa em governos inteligentes, sem isso realmente não vai para frente. E daí, provavelmente o próximo passo é a implementação da rede 5G no Brasil. Hoje a gente tem visto muitos debates da rede 5G nos Estados Unidos, que está ali, que não quer aceitar a tecnologia chinesa por alguma série de razões, mas concretamente não existe internet das coisas, ao menos não existe cidades inteligentes, não existe tudo isso sem a rede 5G. A rede 5G ela é várias vezes mais rápida que a rede atual, a rede 4G que a gente tem, e é ela que vai permitir, junto com a internet das coisas, que vai permitir se pensar nesses cenários, digamos, de filmes, esses cenários utópicos de carros dirigindo sozinhos, carros que se comunicam com o semáforo, carros que se comunicam com os bombeiros e assim por diante. Ok, queria então agradecer demais a participação do professor Marcelo Chiavassa, que é professor de Direito Digital e Inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando com a gente um pouquinho sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas. Professor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde.